Programa Mercado e Ação, chegando na sua residência neste momento e hoje recebendo Alexandre Martins de Lima, Tenente-Coronel Martins, subchefe da Casa Militar e responsável pela coordenação da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Obrigado. Martins, qual é a estrutura da Defesa Civil no nosso Estado? O nosso Estado ele tem 5 regionais de Defesa Civil. Nós temos 5 divisões e 5 regionais, né? Para que a gente possa dar um atendimento mais pronto e mais rápido, estar sempre próximo às comunidades. Essas coordenações, elas têm ramificações dentro dos municípios? As estruturas dos municípios assumem um papel dentro dessa estrutura, se subordinam? Não, a Defesa Civil ela é um sistema composto pelo município, pelo Estado e pela União, e cada um tem a sua missão. O município ele trabalha na estruturação, na prevenção, no atendimento aos eventos naturais que normalmente têm acontecido. O Estado, complementarmente, ele vem apoiando com estrutura, com recursos e com orientação, e a União, quando estiver esgotado os dois iniciais, o município e a União, ele vem complementarmente aí apoiando. Então, não existe uma linha de subordinação, e sim de complementação e de apoio. Os municípios, eles agem de forma complementar, mas dentro de uma macroestrutura, dentro de um programa maior, dentro de uma coordenação maior, de uma estruturação, disponibilidade de materiais, disponibilidade de recursos, não está no município, ele busca esse recurso. Primeiro, o município ele se estrutura. Ele primeiro identifica quais são as suas áreas de risco, quais são as suas deficiências, quais são as suas necessidades. Aí ele planeja a redução desse risco ou a eliminação desse risco. Como? Fazendo medidas preventivas, seja no caso de uma inundação e alagamento, construção de diques, no caso de estiagem, construção de açudes e de reservatórios, no caso de uma encosta, em especial ali na região do Planalto do nosso estado, onde ela é muito acidentada, movimentos de massa, que são deslizamentos, ela tem que fazer reforço de encosta. Então ela faz todo esse planejamento, todo esse levantamento, e aí o que ela não consegue resolver, ela pede apoio do Estado e da União para trabalhar preventivamente. E quando acontece uma situação dessas, ela tem que dar o primeiro atendimento, ela tem que fornecer minimamente lonas para as comunidades atingidas, telhas. Agora, quando isso extrapola a capacidade do município, o Estado complementarmente, que aconteceu com os eventos ali de julho, ele repassa recursos como esses kits assistenciais, que são kits de higiene e limpeza, cestas básicas, kit dormitórios, onde a gente repassa esse material e quando isso extrapola, como aconteceu também em julho, a União nos repassa recursos para que a gente possa atender essa primeira fase de assistência e socorro às vítimas. E depois a gente faz a recuperação e a reconstrução dessas questões, em especial com recurso federal. Ou seja, terminou a catástrofe, vamos dizer, o fato, o acontecimento encerrou, mas o trabalho da defesa vai até a retomada da normalidade daquela comunidade. Normalidade da comunidade, ela chega até a reconstrução das obras e dos locais que foram destruídos, podendo até casas, ginásios, né? Obras públicas são reconstruídas com recurso da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Uma área de risco, então, ela basicamente afeta a fatores climáticos, de alguma forma. Não necessariamente. Eu vou te dar um exemplo. Canoas é uma cidade onde passa toda a carga perigosa que vem de São Paulo e vai para a Argentina, ou vem da Argentina e passa por aqui. Então, todas essas cargas e produtos perigosos passam por dentro da cidade. Então, isso não é uma situação que enseja um desastre natural. Aquele evento que aconteceu em Santos, lá da refinaria aqui, sim, que atingiu toda uma comunidade. Do depósito grande aqui, eram 176 depósitos de combustíveis. Então, também foi uma situação em que a Defesa Civil atuou, e atuou muito forte, e não tem nada a ver com desastre natural. Então, ela tem influência antrópica, né? O homem
e suas variantes, e também, em especial, o que a gente tem acontecido, que nos foge até o controle, é a questão climática, né? Que é chuva intensa, granizo, que é o que a gente tem previsto, vendavais, né? Movimentos de massa, são normalmente os eventos que acontecem aqui na nossa região. Coronel Martins, o nosso estado passou praticamente uma semana e meia abaixo d'água, chovendo demais. Essas chuvas encerraram não tem uma semana. E existe previsão de novas chuvas agora. Como é que está sendo visto, planejado, prevista a ação da Defesa Civil? Certo. O Estado, nós assumimos agora em janeiro e a gente deu continuidade aos planejamentos que a administração anterior vinha. Então, nós temos um projeto de governo que chamamos de o Capacitar, onde nós, através das nossas 9 regionais, nós realizamos workshops, e agora, nessa quinta-feira, nós temos um workshop em Santa Rosa, onde nós chamamos todas as coordenadorias municipais e repassamos conhecimentos para que eles possam fazer seus planos de contingência, a criação de corpos voluntários e como é que eles façam o preenchimento de toda a documentação. Então, a gente vem trabalhando preventivamente já desde o início do ano. Com referência especificamente a essas chuvas, em especial pela tecnologia que a gente tem, e a gente tem recebido as informações com mais antecedência do tipo de evento que vai acontecer, a gente tem conseguido avisar os municípios para que eles tenham uma previsão, eles possam se organizar e se estruturar para atender o tipo de ocorrência que vai acontecer na sua região. Essa que aconteceu agora dia 16 de outubro, ela teve uma característica... Setembro. Em outubro. De setembro, 16 de setembro, ela teve uma característica de chuva, de queda de granizo e chuva intensa. Isso fez com que a gente tivesse mais de 65 mil pessoas atingidas em todo o estado. Mas ela foi diferente do que aconteceu em julho, porque em julho nós tivemos chuva intensa, que causou muitos alagamentos, porque a quantidade 3 vezes maior do que a média da chuva do mês, e o terreno não conseguia drenar nem fazer o escoamento dessa água. Então nós ficamos com muitas famílias desabrigadas, fora das suas residências, em casa de parentes e amigos, e desabrigadas em abrigos, né? Então foi diferente. Essa chuva de granizo, ela não teve tantas famílias que tiveram que sair das suas residências. Nós temos avisos e alertas para esses próximos 2 meses de chuvas intensas. Quanto tempo de antecedência consegue chegar na comunidade uma informação de uma situação adversa? Esses 2 eventos nós fizemos chegar à prefeitura com 6 dias de antecedência. E nós temos usado, só quando os institutos eles referem que vai acontecer, a gente tem conseguido avisar com 24 horas de antecedência a população para que ela saia das suas residências. 24 horas é um tempo bom para esse tipo de ação. Bem razoável para que a gente possa fazer a remoção das famílias para as prefeituras que estão mobilizadas. Que eu possa fazer até a retirada de todos os móveis, colocando em ginásios e depósitos, e as famílias para ginásios ou abrigos municipais. Então a gente tem tido capacidade. O que tem acontecido é que as pessoas elas têm resistido a sair das suas residências quando elas recebem o alerta. Isso aconteceu em julho, em especial no município de Esteio, onde... Por que elas resistem? Por medo de saques nas suas residências. E porque normalmente são as famílias resilientes que sempre alagam nesse período do ano, e normalmente na mesma altura, 1 metro. Então, se tu fores na casa dessas pessoas, elas têm uma mesa onde elas colocam o refrigerador, tem 2 bancos onde ela bota o fogão, ela tem um gancho na parede onde ela coloca a cama, os armários eles são aéreos, então eles sabem que vai ficar 1 metro, ele consegue administrar 2, 3 dias e ele não se afasta. O que aconteceu é que naquele momento nós tivemos mais do que 3 vezes a média do mês. Então, quando eles se deram conta, a água já estava a mais de 1,5 metros. Então, eles saíram e nós tivemos aquelas imagens lamentáveis onde as pessoas saíram com roupas na cabeça, com utensílios na cabeça, com água pelo peito, colocando em risco a sua integridade, em especial porque num momento de alagamento como esse, de enxurrada, objetos são movimentados, bocas de lobo são removidas, obstáculos são transportados, e também a rede elétrica pode também energizar alguns locais ali, claro, com água.
Martins, existem várias regiões, como bem falaste, o pessoal já está planejado. Tem regiões que as casas são verdadeiras palafitas. Se andar na volta do rio Jacuí, algumas partes que alagam, ali perto da região de Taquari, por exemplo, ali é o rio Taquari, né? Não é o Jacuí. As casas chegam a ter 4, 5 metros de altura, já prevenidas. Quem é que permite que se instale nessas áreas esse tipo de... É que o crescimento desordenado de alguns municípios, eles contribuem com esse tipo de problema. As prefeituras têm tentado solucionar, elas em especial, eu não vou dizer que desde agora, mas há algum tempo elas têm tentado linhas de crédito para remover essas famílias desses locais, mas mesmo tendo locais para remover ou a utilização do aluguel social para que as pessoas saiam desses locais que estão em risco, elas resistem em permanecer nesses locais porque criaram vínculos, porque já estão há anos ali. Tu referiste aí a questão ali do Taquari, no Caí, tu vê as casas todas, quase todas naqueles bairros que são alagados, elas têm 2 andares. Quando a água começa a chover, eles começam a levar os móveis para o 2º andar e ficam na casa no 2º andar vivendo normalmente, até que a água retorne. Então é um problema cultural e também muitas vezes falta de recursos para remover essas pessoas dessas localidades. O atendimento físico, o atendimento estrutural, nós estamos vendo como é que ele funciona. Mas também tu tem uma série de infestações, doenças, rato foge d'água também, cobra foge d'água, tudo que é bicho, aranha. Deve ocorrer uma incidência bastante grande de doenças e acidentes. Nós não tivemos esse problema, nós temos tido todo o apoio da Secretaria da Saúde, que nesses momentos nos apoia com equipes para orientação, a distribuição de kits limpeza, onde a gente estimula que a família, antes de retornar para casa, lave com cloro para remover qualquer tipo de doença e contaminação, porque o esgoto sobe, então animais também... ratos, todo tipo de sujeira, ela vem a contaminar a casa. Então, que eles só retornem à casa depois que fizerem uma boa de uma higienização. Senão, realmente, tem o risco de acontecer. Nós não tivemos nenhum problema dessa natureza em nenhuma dessas ocorrências que aconteceram. Tenente Coronel Alexandre Martins de Lima, Tenente Coronel Martins, somos gratos pela sua presença, obrigado. E vamos manter a Defesa Civil sempre com espaço cativo aqui dentro, porque esse tipo de orientação é necessário à nossa população. Retornamos num instante.